Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Com muito prazer cumprimento a todos e com muita alegria. Mais uma vez podemos juntos abrirmos a lição da Escola Sabatina. E hoje a lição 13, a última do trimestre. Um trimestre que nós pudemos mergulhar na sabedoria divina, analisando lições regadas com sabedoria, a sabedoria dos altos céus. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, nós te somos gratos pelo privilégio, pela honra de sermos chamados teus filhos e termos a oportunidade de nos interagirmos contigo através do estudo da lição da tua palavra. Encha-nos do poder do teu Santo Espírito, colocando as palavras em nosso entendimento e em nossa vida, para que possamos trilhar nas sendas do viver cristão, cumprindo com a missão que tu nos tens confiado. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Como se trata da lição do 13º sábado, fechamento do trimestre, eu sempre tenho o hábito, há muitos anos, de fazer uma revisão do trimestre. Para tanto, aqueles que têm a lição em mãos, abra lá no índice, na primeira página, e vamos acompanhar cada uma delas de forma sintetizada. E então entraremos na 13ª lição para o fechamento do trimestre. A primeira lição que nós estudamos nesse trimestre, o chamado da sabedoria. Vimos que só temos a ganhar em aceitar esse chamado, e recusá-lo só temos a perder. A segunda lição, dos ouvidos aos pés. Adorar a Deus em espírito e em verdade, de forma completa, não parcial. Isso é digno, isso é grandioso, isso é sábio. A lição 3, uma questão de vida ou morte. De fato, todos nós temos o livre-arbítrio. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Mas você escolhe. Só tem duas portas. Uma estreita, que conduz à vida, e uma larga, que conduz à morte. Ele é o Senhor da vida. O Senhor das trevas, todos conhecem. Conhece muito bem a história dele. Ele é homicida e mentiroso, desde o princípio. Quarta lição, nós estudamos sobre a sabedoria divina. Descobrimos que é a nossa única saída. Na lição de número 5, as bênçãos dos justos. É crescer na graça de Deus. Completamente crescer na graça. Trilhando rumo à Canaã celestial. A lição de número 6, o que você vai receber não é o que está vendo. Vimos que as ilusões, de fato, apesar de aquecer o coração, mas não tem fundamento algum. Escorar a nossa crença ou a nossa fé em ilusões. Transparência sempre foi o melhor caminho. Como lidar com as contendas? Aqui nós descobrimos que a mansidão e o equilíbrio é a melhor forma de lidar com as contendas. A lição de número 8, nós estudamos sobre palavras de sabedoria. Vemos que na hora certa, toda palavra dita na hora certa é joia preciosa, brilha demais. A lição de número 9, palavras de verdade. Elas são duras,
não são confortáveis, nem sempre são confortáveis, mas são eficazes. As palavras de verdade. Na lição de número 10, por trás da máscara. Descobrimos nessa lição que a melhor coisa que alguém pode fazer na vida é ser transparente. Jamais optar pela falsidade. Sinceridade e transparência. Isso é grandioso, isso é sábio. Na lição de número 11, vivendo pela fé. É a única forma de vitória segura que um cristão pode ter, é viver pela fé. Na lição de número 12, a humildade dos sábios. Cristo diz que vós sois a luz do mundo. A humildade é a única forma, a mais sensata, de receber a luz do reino e transmiti-la para o mundo ao nosso redor. A lição de hoje, a 13ª, as mulheres e o vinho. Fundamentado Provérbios 31, verso 3 e 4, temos o seguinte: não des às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, e nem dos príncipes desejar bebida forte. Nós temos vários ângulos de estudo ao interpretarmos esse texto baseados nas Escrituras Sagradas. Em primeiro lugar, que nós deveríamos observar aqui, que mulheres que destroem reis, destroem qualquer lar, por falta de sabedoria ou por excesso de pecaminosidade. Não existe pecadinho e pecadão, mas existe pessoas promíscuas, existem pessoas ímpias que não têm limites e leva qualquer lar à destruição. Muito mais então um governo de qualquer natureza. E agora, ao observarmos que não é próprio dos reis, ó Lemuel, beber vinho, aqui está tratando de vinho e está tratando de bebida forte. Se observarmos quando Paulo disse, lá no Novo Testamento, que não é bom beber o vinho puro, mas pôr um pouco d'água para fazer bem ao nosso estômago, vimos Jesus também transformar água em vinho. Jamais a mistura de água com bebida forte ou vinho fermentado teria um bom resultado. Jesus, em momento algum, transformou pedra em pães, como o diabo queria que ele transformasse, mas a água em vinho, bem mais sensato. Estou tentando observar aqui que o suco de uva, que nós conhecemos como suco de uva, ele puro, sem água, é o vinho. Vinho é extração da vinha, como laranjada, extração da laranja. Suco de laranja eu acrescento água, acrescento açúcar, o adoçante, e no suco de uva a mesma coisa. O vinho, para mim e para muitas pessoas, acredito, tomado puro, suco de uva puro, ingerido sem água, sem nada, solta o intestino com muita facilidade. O que deixaria bastante desajustado um rei durante uma reunião, durante um julgamento e coisas do gênero. Para esse conselho de evitar o consumo do vinho puro. Agora, o vinho, bebida forte, aquele que Noé bebeu e ficou bêbado, e outros mais, que fermenta, que borbulha na taça, que pica como uma cobra, esse desejado por príncipes não deveriam desejar. É a bebida forte, é a bebida alcoólica. Alguns estudiosos interpretam
por conta própria, é claro, que o nome Lemuel pode ser uma alusão a Salomão. Caso o seja, então a mãe de Lemuel seria a mãe de Salomão. Aqui não há fundamento bíblico para isso, porque, na realidade, se observarmos que, segundo o geógrafo grego do 2º século da era cristã, ele afirma em seus documentários que Massá fica ao noroeste de Dumá ou ao norte da Arábia. 1 Crônicas, capítulo 1, verso 29 a 30, e Gênesis também, no capítulo 25, verso 14, ali afirma biblicamente que tanto Massá quanto Dumá são descendentes de Abraão via Ismael. São descendentes de Ismael, filhos de Ismael. E era muito comum na antiguidade o indivíduo conseguir estabelecer uma cidade, proteger de inimigos, e ele se tornar o próprio rei. Lemuel, descendente de Ismael, era esse israelita, rei de Massá, que aqui o contexto bíblico está trabalhando. Então, portanto, não resta espaço para esse tipo de interpretação que Lemuel e sua mãe fossem pseudônimos de Salomão e sua mãe, Betseba. Jamais. E outra coisa, o nome Lemuel, dedicado a Deus, é um nome hebraico. Rei de Massá, descendente de Ismael. E outra coisa, o que o verso áureo trabalhou aqui em cima, esse verso de abertura do capítulo 31, versos 3 e 4, é exatamente um estilo de vida típico de um fiel israelita. Com todo esse quebra-cabeça fechado, vimos que realmente é um estilo interessante que a Bíblia nos apresenta a respeito desse contexto. No segundo tema, um brinde à vida, entre aspas. Fundamentado em Provérbios 31, 4, 5, 8 e 9, formando também um paralelo com Jó, capítulo 29, verso 15, e poderíamos aqui pegar a Bíblia de Gênesis ou Apocalipse. O alcoolismo é altamente condenado pelas Escrituras Sagradas, de qualquer natureza. E se é alcoolismo, tudo que é dependência, que leva a destruir o corpo, é pecado. Qualquer tipo de droga, de dependência, vai trazer problemas, vai trazer agressões contra a própria saúde. Isso sem falar nos desvios de condutas causados por essas drogas. E a desgraça que leva a tantos lares e aumenta volumosamente o índice de violência no planeta todo. As pessoas brindarem, não tem brinde com a vida com bebida alcoólica dentro. Só se for com suco, com a laranjada, ou com suco de uva puro. Do contrário, é brinde à morte. Uma lição do terceiro tema, um brinde à morte. Aqui sim, com a bebida alcoólica é só o que vai brindar, é a morte. Analisando o provérbio 31, 6 e 7, vamos ver aqui o que a palavra está dizendo. Dê bebida forte ao que está para perecer, e vinho para o deprimido, ou aquele que está em amargura de espírito. Deprimido, a mesma coisa. O verso 7, bebam e se esqueçam da pobreza e da miséria. Aqui, nesse contexto, alguns estudiosos querem camuflar como se ela, a mãe de Lemuel, que isso aqui é a opinião dela, da mãe dele, de Lemuel, era a opinião pessoal dela. Veja que os personagens da Bíblia Sagrada, todos eles eram pessoas comuns, como eu e você. Todos tinham suas opiniões pessoais também. Nem todos revelaram. Paulo, por exemplo, disse: isso diz eu e não Cristo. Isso diz Cristo e não eu.
quantas atitudes erradas Salomão praticou. Ele mergulhou numa apostasia tremenda. Seu pai, Davi, homens que foram amigos de Deus, dormiram salvos, porque se arrependeram de seus pecados. Outros, como Balaão, não podemos dizer a mesma coisa. Esse tipo de opinião, não que se justifique, mas se buscássemos entender um pouco da razão do porquê que ela deu esse tipo de opinião, observem, por exemplo, o verso 6. Dê bebida forte àquele que está para morrer. Tente imaginar, naquela antiguidade, muito antes de Cristo, aqui nós estamos falando em 900 anos antes de Cristo, aproximadamente, o que tinha de medicina, o que tinha de recurso médico, farmacêutico? A bebida alcoólica, na opinião dessa senhora aqui, quem sabe ela estava olhando como um atenuante, um anestésico, para a pessoa morrer sem perceber, morrer de maneira mais branda. Opinião dela, para dizer o que está aqui. Não que justifique. Isso não é doutrina. A Bíblia tem doutrina, tem opinião pessoal, tem história, tem cultura, coisas que jamais se tornaram doutrinas ou regra de fé, só porque está na Bíblia. Na Bíblia tem suicídio, na Bíblia tem promiscuidades, tem de tudo registrado na Bíblia. Seria como comer um peixe. Tem que tirar a espinha para o lado, escama para o outro, separar só a carne. Esse tanto de religião que tem por aí, usando a Bíblia. Foi usando a Bíblia que o diabo queria colocar Jesus para correr do propósito e da missão dele. Queria derrubar a Cristo, mas foi com a Bíblia que Jesus derrubou ele. E é com ela que eu e você vai fazer a mesma coisa. Sustentar a nossa fé e trilhar na nossa jornada cumprindo com a nossa missão. E dar vinho para o deprimido. Se o vinho, olharmos para aquele vinho do suco de uva, para animar, imagine, deixar o organismo tranquilo, equilibradinho, suquinho de uva gelado, tanto que é gostoso, é animador. Anima. No verso 7, beba e se esqueça da pobreza e da miséria. É a justificativa de todo pinguço. Beber para não ver os problemas, esconder de trás do rótulo. Ela, como mãe de um rei, tinha esse jogo de cintura, essa flexibilidade. Por que ela não mandou o filho dela tomar? Que ela está falando aqui, esqueça da pobreza e da miséria. O filho dela era pobre? Era miserável? Não era. E a maneira que ela estava vendo a pobreza? Pense nisso. Mas não é doutrina, não justifica, mas está escrito. E é a história. É a história da mãe de Lemuel. Mas tratando de um brinde à morte, Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Ele tomaria o fruto da vide, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, e os converteria em venenos, que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. Dominaria de tal maneira os sentidos, de modo que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Sob a influência da bebida alcoólica, os homens seriam levados a praticar todas as espécies de crimes. Mediante o apetite pervertido, o mundo seria corrompido, levando os homens a tomar álcool. Satanás os faria descer cada vez mais baixo. Temperança, página 12. Olha o que a Pena Inspirada disse sobre o álcool, a visão que ela teve sobre isso. Incrível, né?
mulher virtuosa. Quarto tema. Provérbio capítulo 31, verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Meus amados, alguns estudiosos interpretam essa mulher virtuosa como sendo a sabedoria e não uma pessoa propriamente dita. Mais uma vez, não há fundamento bíblico para isso. Devemos respeitar a opinião de todos. Mas a Bíblia, olha o que diz no capítulo 31 mesmo, mas o verso 28 e o 29, que o capítulo quase todo trabalha com a mulher virtuosa. Olha o que diz. Levantam-se os seus filhos, eles chamam, bem-aventurada, como também o seu marido, que a louva, dizendo: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujou. Não tem espaço na própria Bíblia, no próprio contexto. Não há espaço para interpretar isso como sabedoria. E se formos lá no livro Educação, citado lá na sexta-feira, na página 217, diz o seguinte: aprendam as crianças, os jovens da Bíblia, como Deus tem honrado a lida do trabalhador. Leiam acerca da mulher sábia, descrita no livro dos Provérbios, a qual busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Mantimento à sua casa e a tarefa, dá mantimento à sua casa e tarefa das suas servas. Planta uma vinha, fortalece os braços, abre a mão ao aflito, ao necessitado estende as mãos. Olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Educação, página 217. Interpretando a própria Sora White, interpretando a mulher virtuosa. Nem na Bíblia, nem no Espírito de Profecia tem base para interpretar isso aqui como uma sabedoria. Mas é digno, realmente, de honra uma mulher virtuosa, como também um homem virtuoso. Ambos deveriam buscar serem virtuosos, conforme o molde das Escrituras Sagradas, que é o modelo original que Deus nos criou. Quinto tema, ela trabalha. Veja bem que ela é mostrada como uma mulher eficiente e produtiva, semelhante, Lucas capítulo 10, verso 38 a 40, semelhante a Marta. A mulher virtuosa, aqui na altura do verso 12, 15 e 18 do capítulo 31 de Provérbios, ela é bem parecida com as características de Marta, que estava na lida da casa, deu atenção para Jesus e continuou na lida, cuidando que alguém tem que cuidar da casa. Isso é virtude. Alguns pontos interessantes. O trabalho, ele sempre foi feito e sempre será uma virtude, seja para homem ou seja para mulher. E com evidência, o trabalho aprimora a sabedoria. Segundo, o enfoque da mulher virtuosa aponta para uma mulher do lar, que era a característica da antiguidade. O machismo era muito elevado. Mas na realidade, esse espírito doméstico despertado na mulher virtuosa deveria se despertar também no homem virtuoso, nos jovens virtuosos, porque a família é o que vai brilhar essa virtude. É muito importante lembrarmos disso, meus amados irmãos, que a virtude é algo que vem de Deus, enraiza no nosso coração, e isso conquista espaço em qualquer lugar que estivermos. Demonstrarmos as virtudes do reino em nossa conduta, em nossas palavras e em nossa vida. Ainda mais hoje em dia, né?
Todo mundo sai para trabalhar. Chega as coitadinhas, ainda vai ter que mexer com a casa e o homem não pode ter virtude alguma. Não pode ajudar no lar. Os filhos também não pode. Quem estuda? Dividir as tarefas no lar. No mundo globalizado de hoje, demonstra as virtudes do céu. Pensem nisso, meu amado irmão. Pensem nisso, minha amada irmã. Sexto tema. Ela se importa. Capítulo 31, verso 26 ao 31. Ela se importa com o quê? Em servir a Deus em espírito e em verdade. E viver assim. Se pegarmos Provérbios 31, 30, como será que interpretaríamos? Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que louva o Senhor, essa será louvada. Por que enganosa a graça? Muitas pessoas querem mergulhar debaixo da graça e desenfreia na direção do pecado. Presunção por causa da graça, mergulha no pecado. E formosura, garante alguma coisa? Não garante nada. Pense nisso. Servir em espírito e verdade, isso identifica como luz do mundo e sal da terra. Sétimo tema. Ser sóbrio é uma decisão sábia. Lembrando de Levítico, capítulo 10, verso 1 e 2, Nadab e Abiú, por causa de alcoolismo, levou fogo estranho perante o Senhor. E a pena inspirada nos diz o seguinte: quando condescenderam com seu apetite por vinho, enquanto estavam sob seu estímulo excitante, sua razão se tornou anuviada e não conseguiram discernir a diferença entre o sagrado e o comum. Contrariando as indicações expressas por Deus, eles o desonraram, oferecendo fogo comum em lugar de fogo santo. Deus os visitou com sua ira e saiu fogo de sua presença e os destruiu. Testemunho para a Igreja, volume 3, página 295. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe que eu e você o adoremos em espírito e em verdade, com decisão própria de andar nos seus caminhos e ser luz do mundo e sal na terra. Senhor Deus, encha-nos do teu conhecimento e capacita-nos a andar nos teus caminhos, para te servirmos em espírito e em verdade, interpretarmos a tua palavra conforme ela foi escrita, com propósito objetivo, e que leve as pessoas ao nosso redor a te servir em espírito e em verdade, e juntos todos possamos levar muitas almas a teus pés. Te suplicamos e agradecemos essas bênçãos, não por merecermos, mas em nome de Jesus. Amém. Rompeu